juiz prestar atenção no que você está falando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 12, de um total de 365 lições que eu vou trazer para você ao longo desse ano. Você que precisa melhorar a sua prática jurídica, você que sabe que é importante ganhar experiência prática, é isso que eu vou procurar fazer ao longo desse ano. A minha experiência de mais de 20 anos atuando como juiz de direito na sala de audiência, presidindo execuções, eu quero transferir de pouquinho em pouquinho para você. É claro que eu sei que nem todo mundo vai aguentar acompanhar sempre. Por quê? Porque a estrada até o sucesso, ela é cheia de obstáculos. A estrada até o sucesso, ela é cheia de dificuldade. E muitos vão desistir, vão ouvir um pouco, depois vão parar de ouvir, depois vão voltar a ouvir. Eu espero que isso não aconteça com você. Espero que você fique firme e forte acompanhando todos esses áudios. E esses áudios não tem corte, eles são gravados assim. Eu abro o celular e começo a gravar. Então, às vezes, você vai ouvir um barulho no fundo, uma buzina, vai ouvir um barulho de cachorro. Enfim, o que importa é o conteúdo do áudio. E hoje eu separei para falar com vocês um ponto muito importante da sala de audiência. Mais especificamente, o momento em que o advogado é chamado a fazer as alegações finais orais. E eu vou te mostrar como é que você faz para o juiz parar para prestar atenção no que você está falando. Se você quer saber como prender a atenção do juiz para que ele escute o que você está falando nas alegações finais, fica comigo até o final, tá bom? E olha, eu sei que muita gente tem preconceito quando a gente fala de alegações finais orais. Muita gente fala assim, professor, esse ato aí, esse momento nem é importante, o juiz nem vai ouvir, ou eu vou repetir aquilo que já está no processo, porque não vai adiantar nada mesmo, é igual memoriais, ninguém lê memoriais. Bom, eu quero começar desmistificando isso. Pode ser que você tenha já passado por uma experiência que deu a entender que o juiz nem se importou com o que você estava falando, que o juiz nem leu aquilo que você escreveu na peça chamada Memoriais, mas olha, eu posso te dizer que essa não é a regra. Na regra, o magistrado, a assessoria que ajuda o magistrado, eles vão assistir às alegações finais orais, eles vão ler o que você colocou no memorial. Mas a chave é você explorar o momento em que você está lá na sala de audiência com o juiz e que ele está na sua frente. E não é porque o juiz não está olhando nos seus olhos que ele não está prestando atenção. Muitas vezes eu estou prestando atenção e disfarçando, olhando para uma tela do computador, olhando para baixo, olhando para um livro, mas eu estou com o ouvido ligado no que o advogado está falando. Tá bom, professor, mas por que isso acontece? Por que às vezes a gente tem a impressão de que o juiz não ouve, que o juiz não está nem aí? Porque eu posso te dizer, a maioria faz alegação oral de qualquer jeito, fica repetindo o que já colocou na inicial ou na contestação e não usa esse momento importantíssimo do processo para a principal finalidade dele. Vamos ver qual finalidade que é essa? Vamos ver se você está usando da forma correta esse recurso, que é a alegação final oral, ou memoriais, o que seja. Meus amigos, o principal objetivo da alegação final oral é você explorar a prova que acabou de ser produzida ali na audiência de instrução. Tanto é verdade que quando não acontece a audiência de instrução, não existe alegação final, o processo já vai direto para o juiz sentenciar. Então, quando você tiver em uma audiência de instrução e aí for ouvido o João, a Maria e o Antônio, quando o juiz passar a palavra para você, o que você tem que fazer? Explorar o que disseram as testemunhas e mostrar para o juiz como que a fala delas confirma o que você disse na sua petição. Exemplo, João narrou que viu o acidente e viu que na hora da batida o sinal estava vermelho para o réu. Por isso foi a causa do acidente. Nas suas alegações, você vai explorar exatamente esse ponto. Excelência, a prova produzida nesta audiência confirmou aquilo que o autor alega na inicial, que o acidente aconteceu por culpa do réu. Assim disse o João, assim disse o Antônio, assim disse a Maria. Veja, quando você explora o que a prova oral acabou de dizer
e mostra para o juiz como é que você liga isso com as suas alegações na inicial ou na contestação, você está ajudando o juiz a preparar a sentença. Porque é esse o trabalho que o juiz vai ter que fazer. Na hora de dizer quem tem a razão, ele vai ter que olhar para as provas. E se você já fez isso, se você já facilitou o caminho do juiz, você já tem meio caminho andado por uma sentença de procedência, no caso de advogar para a parte autora. O problema é que muitos usam as alegações finais para fazer um resumo do processo, um relatório do processo. Aí o juiz não vai ouvir mesmo, porque isso não importa para ele na hora. O que importa para o juiz ali é saber quem que confirmou e quem que não confirmou o que foi dito pelas partes. Muita gente usa as alegações para fazer argumentação jurídica. A argumentação sobre o direito você já tem que ter feito na inicial, na contestação, na impugnação. As alegações finais orais, repito, servem para você explorar o que foi dito pelas testemunhas. Professor, e se depois que eu me manifestei na contestação ou na impugnação, foi juntado um documento novo no processo? Posso usar as alegações finais para falar sobre ele? É claro que você pode, porque aí faz sentido. Você não teve oportunidade de falar sobre um documento, você vai apresentar as alegações, aproveitar as alegações derradeiras para também falar sobre ele. Mas não esquece, o ponto central é você falar sobre a prova. E como que você faz para o juiz prestar atenção nisso? Primeiro de tudo, seja breve. Você não vai fazer uma alegação final oral de meia hora, de 40 minutos, obviamente, se o fato for simples. Se for um fato um pouco mais complexo, com muitas testemunhas ouvidas, você vai usar um pouco mais de tempo, mas sempre respeitando o tempo das pessoas. Ninguém consegue se prender muito tempo ao ouvir uma pessoa. E você sabe que é assim. Então, por que na hora que você está falando, você também não observa isso? Então, primeiro ponto, respeitar o tempo das pessoas. Segundo ponto, ser objetivo. Excelência, nessas breves razões eu vou mostrar como que a prova produzida confirma tudo o que foi dito pelo autor. E aí você vai, o Antônio disse isso, o que bate com o que foi alegado na inicial. A Maria disse isso, o que bate com o que foi alegado pelo autor. E você vai fazendo isso com cada testemunha, tá? Então o segundo ponto é você ir direto ao ponto, ser bem objetivo. E o terceiro ponto é procurar conexão visual com o magistrado. Procura olhar nos olhos dele, procura fazer com que ele prenda atenção em você. Fale o nome do magistrado, excelentíssimo senhor juiz José Andrade. O juiz percebe que você requer a atenção dele. Fazendo isso, obviamente, você pode atrair ainda mais a atenção dele, mas o que vai prender a atenção dele é você estar antecipando o que ele vai ter que fazer na sentença. Veja como é importante o momento processual que você deve explorar da melhor maneira. Então esquece essa história de fazer relatório do processo, esquece a história de ficar trazendo argumentos jurídicos, isso você já tem que ter feito, não é o momento, e capricha no momento de explorar o que disseram as testemunhas. Tá bom, professor, mas e se as testemunhas disseram algo contrário àquilo que eu afirmei na minha peça? O que eu faço? Eu não falo nada? Ou eu devo fazer alguma coisa? Olha, não fazer nada jamais vai ser a sua opção. Então, se você falou que o acidente foi causado pelo réu, veio uma testemunha e fala que não, quando o acidente aconteceu, o sinal estava verde para o réu, se você não falar nada, você já deu o processo de mão beijada para a parte contrária, porque é isso que ela vai explorar. Quando acontece de um testemunho ser contrário àquilo que você narrou, você tem que procurar as contradições desse depoimento. Você tem que tentar fazer desmerecer aquilo que a testemunha disse. Por exemplo, se a testemunha falou que no momento do acidente ela estava conversando com uma pessoa no celular, e aí ela disse que no momento da batida o sinal estava verde para o réu, você pode explorar lá no depoimento dela ou no momento das alegações finais que é impossível que uma pessoa esteja olhando para dois lugares ao mesmo tempo, que não ficou claro no depoimento da testemunha. Afinal de contas, ela estava conversando com alguém no celular ou ela estava prestando atenção na cor do semáforo? Veja, quando então o depoimento da testemunha parece ser contrário ao seu cliente, você tem que procurar pontos de contradição. Ah, professor, não tem pontos de contradição.
não tem o que fazer. Então, meu amigo, infelizmente você vai perder a ação. Seu cliente mentiu para você. Ele falou que o sinal estava vermelho para o réu, quando na verdade não estava. É claro que você sempre tem que se precaver para ver se as testemunhas não são parentes, não são amigas, não são pessoas que vão procurar mentir, para que você possa apresentar a pertinente contradita. Mas no momento das alegações finais, ou você mostra para o juiz que os depoimentos confirmam o que você disse, ou você vai aproveitar para fazer com que a testemunha contrária ao seu interesse seja desacreditada. Se você usar as alegações para outra coisa, senão para esse objetivo que eu acabei de te falar, com toda certeza você está errando e dificilmente você vai prender a atenção do magistrado. É isso aí, meus queridos. Espero que esse áudio te ajude, que você possa melhorar cada vez mais essa peça. E uma última dica. Não é porque o juiz dá a entender que não está lendo, que não está ouvindo, que você vai fazer de qualquer jeito. Lembra que a relação é entre você e o seu cliente. Você vai ser avaliado pelo trabalho que você presta e não pelo trabalho que o juiz faz. Então, presta sempre o melhor trabalho possível. Faz as melhores alegações, independente se o juiz vai ver, o seu cliente vai ver, o advogado da parte contrária vai ver, vai passar a te admirar, o tribunal vai ver e você sabe que no final das contas a sua consciência vai estar vendo. E eu estou aqui para te ajudar naquilo que eu puder, de alguma forma, mostrar a minha experiência prática e facilitar o seu caminho. Eu vou estar sempre por aqui. Eu te espero no próximo áudio. Fica com Deus. Um abraço.